Olá pessoal, vamos para mais um probleminha de dinâmica. No caso específico desse problema, nós vamos ter aqui duas abordagens. Uma primeira que envolve a aplicação das leis de Newton e uma segunda parte que está associada à cinemática em duas dimensões. Então vamos ao enunciado. Um bloco de massa m igual a 2 kg é liberado do repouso a uma altura, eu vou chamar aqui de hzinho, igual a 0,5 metros, acima da superfície de uma mesa, no topo de um plano inclinado com inclinação de 30 graus, mostrado na figura abaixo. O plano inclinado é fixado sobre uma mesa de altura h igual a 2 metros. Item A. Determine a aceleração do bloco quando ele desce o plano inclinado. B. Qual é a velocidade do bloco quando ele deixa a inclinação? C. A que distância da mesa o bloco baterá no chão? D. Qual o intervalo de tempo decorrente entre o momento em que o bloco é liberado e o momento em que ele bate no chão? E no item E, a massa do bloco afeta quaisquer dos cálculos acima? Vamos analisar então. Então, o bloquinho desliza, ao chegar no final do plano, ele cai, submetido somente à ação da gravidade, até atingir o solo a uma distância r do ponto em que ele deixou o plano inclinado. A primeira coisa que nós vamos fazer é adotar um sistema de referência adequado ao problema. Eu vou adotar esse sistema de referência enquanto o bloco desliza no plano inclinado. Aqui nós vamos ter o eixo x na direção da inclinação do plano, o eixo y perpendicular ao plano inclinado. Agora nós vamos identificar as forças que atuam no objeto em análise, no caso aqui o bloquinho de massa m. Eu tenho o peso do bloco, mg, a força normal entre o bloco e o plano inclinado e só. Eu vou decompor a força-peso, mg, nas suas componentes na direção do eixo y e na direção do eixo x, ou seja, eu terei aqui a componente na direção do eixo y, mg cosseno θ. Este ângulo aqui entre o vetorzinho vermelho e azul é θ. A justificativa disso você pode encontrar em problemas anteriores, nós já resolvemos algo similar. E a componente x, mg seno θ. O bloco vai descer e vai chegar aqui ao final com uma velocidade v. Inicialmente, o enunciado coloca que o bloco está em repouso, ou seja, então a sua velocidade inicial é zero. O problema pede no item a aceleração do bloco no plano inclinado. A aceleração do bloco, a x. Como não tem aceleração na direção do eixo y, o somatório das forças em y é igual a zero. E as forças que eu tenho em y são Fn, que é a força normal, menos mg cosseno θ. Daqui eu tiro que a força normal é igual a mg cosseno θ. Eu não vou substituir, afinal de contas, como não tem atrito, eu não vou precisar da força normal. No eixo x nós temos somatório das forças em x igual massa vezes a aceleração no eixo x, na direção do eixo x, que é a x. A única força que eu tenho atuando no eixo x é a componente de mg seno θ. Então, ela é a própria força resultante na direção x, igual a m a x. Eu vou multiplicar toda essa equação por 1 sobre m, o que equivale a cortar essas massas. Fiquem bem atentos a essa informação, tá? Então, a aceleração AX é g seno θ. Substituindo esses valores, a gente encontra AX igual a 4,5
metros por segundo ao quadrado. No item B, com que velocidade o objeto atinge o final do plano inclinado? Eu vou calcular a distância que ele percorre no plano inclinado. Eu vou chamar essa distância de D. Veja que eu tenho aqui um triângulozinho, um retângulo. Eu tenho a informação dessa altura Hzinho, tenho um ângulo θ e quero calcular D. O seno de θ, nesse triângulo retângulo, ele é cateto oposto Hzinho sobre a hipotenusa, que é D. Então, D é igual a H sobre seno de θ. D igual a 1 metro. Calculei D, eu posso então encontrar a velocidade com que ele chega ao final do plano inclinado. Como o movimento ocorre com aceleração constante, eu posso usar a seguinte relação: v quadrado é igual a vi quadrado mais 2ax vezes d. V quadrado é igual a velocidade inicial é zero, mais 2 vezes a aceleração, que é 4,91, e o d que a gente acabou de calcular, que é igual a 1. V igual a 3,13 metros por segundo. É a velocidade com que o objeto atinge este ponto. Vamos calcular também o tempo que ele leva nesse percurso. Eu vou chamar esse tempo de T1. Apesar do item B não pedir, mas nós vamos precisar para um item mais à frente. Então eu posso utilizar a seguinte relação: V é igual a VI mais AXT, já que essa expressão também é a função horária da velocidade quando a aceleração é constante. V nós já temos, que é 3,13. A velocidade inicial é zero. A aceleração AX, 4,91 T1, tempo nesse primeiro trecho. Fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar T1 igual a 0,64 segundos. Item C. A que distância da mesa o bloco baterá no chão? D. Qual o intervalo de tempo decorrente do momento em que ele é liberado, ou seja, deste ponto até o momento em que ele bate no chão? Veja que nós já temos o tempo de percurso enquanto o bloco está no plano inclinado. Eu vou precisar calcular o tempo que ele leva no deslocamento do final do plano inclinado até o chão. Então vamos adotar aqui um novo sistema de referência para os cálculos dos itens C e D. Então eu vou adotar um eixo que eu vou chamar de eixo x' na direção horizontal e um eixo y' na direção vertical apontando para baixo. E aí vou projetar, decompor V na direção do eixo x', que é Vx'. Veja que se esse ângulo é θ, este ângulo aqui também é θ, eles são opostos pelo vértice. E vou também obter a componente Vy', que é igual a V seno θ. Para eu calcular distância horizontal do momento em que o objeto deixa o plano inclinado até o momento em que ele atinge o chão, que é essa distância r, eu vou calcular o tempo que ele leva para percorrer essa distância r, que é o mesmo tempo que ele leva para cair essa altura h. Então veja bem, eu vou utilizar a seguinte expressão: y é igual a, vou utilizar aqui o linha para justificar que eu estou tomando como referência esse sistema de coordenadas x', y', y' inicial, mais a velocidade no início do percurso. Veja que a velocidade no início do percurso é Vy' vezes t, mais 1 meio
de A y' t quadrado. Por que eu estou utilizando essa expressão? Porque eu tenho todos os parâmetros necessários para calcular t. Veja, quem é y'? Y' é a posição final do objeto medida na direção do eixo y. A posição inicial é aqui no zero do sistema x' e y', e a posição final é aqui nesse ponto de coordenada, já que essa distância é h, então esse ponto aqui tem coordenada h. Então, y' é h igual a posição inicial y' é zero, mais vy', que é v seno θ, vezes t, mais o meio da aceleração no eixo y', ou seja, o objeto está submetido à aceleração da gravidade, g t quadrado. H é 2, igual a V, que nós encontramos que é 3,13, seno de 30 graus, T, mais 1 meio de 9,81 T quadrado. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau para resolver. Rearranjando aqui esses termos e resolvendo essas multiplicações, isso aqui dá 1,57 e 9,81 vezes 1 meio, 4,91. E eu vou passar o 2 para o outro lado da equação, igual a zero. Ao resolver essa equação do segundo grau, você irá encontrar duas raízes, uma negativa e uma positiva. A negativa não interessa, pois eu estou considerando o movimento iniciando aqui neste ponto. Ou seja, para essa análise aqui, o nosso t igual a zero ocorre aqui. Então, só me interessam os valores positivos. E o valor positivo calculado vale 0,5 segundos. Eu vou chamar esse tempo aqui de t2, que é o tempo que o objeto leva no segundo trecho do percurso total. Bom, calculei o tempo nesse segundo trecho, que é o tempo de queda do objeto, é o mesmo tempo que ele leva no deslocamento horizontal, ou seja, o tempo que ele leva para percorrer horizontalmente a distância r. Como na direção horizontal eu não tenho nenhuma aceleração, o movimento na direção horizontal ocorre com velocidade constante. E uma expressão que eu posso utilizar é x', analisando agora no eixo x, igual a posição inicial medida no eixo x', mais a velocidade v x' vezes t. X' é a coordenada x no final do percurso. A coordenada x', no caso, desse ponto aqui. Então, se nós olharmos aqui no eixo x, essa coordenada vale r. Então, r é igual à posição inicial x, que é zero, mais vx', que é v cosseno θ, e o tempo que ele leva para percorrer essa distância r, que é o mesmo tempo gasto para cair à altura h. Esse tempo é t2. Então, r é igual a v 3,13 cosseno de 30 graus e o tempo t2, que é 0,50. Fazendo este cálculo, o R é igual a 1,36 metros. No item D, o enunciado pede o tempo total de percurso, ou seja, o tempo do início do movimento lá em cima do plano inclinado até o momento em que ele atinge o solo. Então, vai ser o tempo de percurso no plano inclinado, que é T1, somado com o tempo de queda aqui, que é T2. Tempo total 0,64
mais 0,50, 1,14 segundos. Então eu tenho aqui no item A a aceleração do bloco, no item B a velocidade com que o bloco deixa a inclinação, 3,13 metros por segundo, e ele gasta 0,64 segundos para percorrer o plano inclinado. No item C, a distância R, o tempo total de percurso é 1,14. E no item E, a pergunta: a massa do bloco afeta quaisquer dos cálculos acima? A resposta é não. Se você lembrar, lá no início do problema, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi cancelar a massa do objeto. Então, a massa não influencia nos cálculos que nós fizemos.